O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, João capítulo 14, o Senhor diz aos discípulos e diz também a cada um de nós: Não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Nesse tempo que nós estamos experimentando uma grande aflição, uma grande angústia, que está cada vez mais generalizada no nosso povo, seja por causa do coronavírus, seja por causa do desemprego, seja por causa da confusão e das incertezas políticas. Parece que o nosso coração vai sendo assaltado e vão nos tirando essas condições, vão nos tirando, vão nos roubando, inclusive a paz interior. Algumas pessoas já não viviam em paz, já não vivem em paz. Naturalmente já vivem com os seus conflitos interiores e não experimentaram jamais a paz. São as pessoas que vivem constantemente em guerra. Elas vivem em conflitos pessoais e conflitos com os outros e gerando mais conflitos ainda. Mas na maioria da população, na maioria das pessoas, até aquele pouquinho de paz que se tinha vai sendo também roubado. E não só aqui no Brasil, A gente vê esse fenômeno se espalhando no mundo inteiro. Depois desta pandemia que irá passar com a graça de Deus, nós teremos que conviver com a outra pandemia, a pandemia do pânico, a pandemia do medo, do desassossego, das angústias, da depressão e de tantos problemas que já estão surgindo na vida das pessoas e que é tão sério quanto o coronavírus. O coronavírus é um vírus que se espalha muito rapidamente, nós já sabemos, nós estamos exaustos de ouvir sobre isso. Se espalha, é um vírus leve, portanto se espalha com o vento e sabemos de todas essas coisas, já aprendemos tudo isso. Mas esse outro vírus do medo, do pânico, da aflição, do desassossego, da depressão, também vai se espalhando, vai se generalizando na população e também ele é de fácil contágio, porque você não precisa nem sair de casa para se contaminar com ele. Aliás, você se contamina mais dentro da sua própria casa do que fora. E portanto, no meio dessa pandemia do medo, dessa pandemia da depressão, da angústia e de todas essas coisas que já falei, nós temos um remédio
que se apresenta a nós, que nos é oferecido. Esse remédio é a fé em Deus. É o próprio Jesus que nos oferece. Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em mim, tende fé em Deus. Infelizmente é um remédio que, embora seja acessível a todos, é gratuito, qualquer pessoa pode tomar esse remédio. Infelizmente é um remédio que nem todos procuram, que nem todos aceitam. Porque para nós é mais fácil nos atermos às nossas seguranças materiais, por exemplo. Então, se eu tenho uma boa casa, aliás, antes dessa pandemia do coronavírus, muitos católicos, muitos cristãos já não tomavam o remédio que é Jesus Cristo, que é a fé. Alguém eu ouvi já agora, por essa semana, esses dias, eu não vou saber agora dizer onde e quem, mas alguém que dizia assim: eu não vou na missa do domingo agora não posso ir na missa do domingo porque é dia das mães, então eu vou ter que reunir a minha família. Eu fiquei pensando assim, eu disse: vejam só, né? Não mudamos em absolutamente nada, porque essa pessoa tinha condições que muitas outras não têm de ir à missa. Mas veja só, na primeira ocasião já substituiu a missa pela festa do Dia das Mães, que é lícito celebrar o Dia das Mães, pelo amor de Deus, por caridade. Mas veja como já trocamos a missa por outra coisa. Você mesmo acha que quando esses impedimentos à participação da missa acabarem daqui a alguns meses, porque não pense que isso vai acabar na semana que vem, você acha mesmo que as pessoas vão vir à missa com mais confiança do que antes? Eu não tenho essa ilusão. Não tenho. Porque já antes não vinham. Não vinham. E no carnaval? Em São Paulo eram 500 milhões de pessoas. Essas pessoas foram à missa da quarta-feira de cinzas. Então, se antes já não se dava valor à Eucaristia, na missa de Natal, quantas pessoas eu escuto todos os anos a mesma história: padre, eu queria tanto ir na vigília, mas eu não posso, porque eu estou recebendo os meus parentes em casa e vou fazer uma ceia e não posso ir na missa. Tadinho de Jesus, que foi substituído mais uma vez. E na Semana Santa? Padre, eu queria tanto participar da Semana Santa. A Sexta-feira Santa é tão importante para mim, mas eu vou viajar, vou para Bariloche, vou para Paris, vou para sei lá onde, vou para a praia. Tadinho de Jesus. E você aí achando que depois que essa pandemia acabar, as pessoas vão vir para a igreja em multidões celebrar. Não vão. Porque a pandemia da indiferença religiosa é muito forte. A nossa sociedade toda já está contaminada com esse vírus da indiferença religiosa. E quando a gente vê o número de católicos que realmente buscam esse remédio que é oferecido cotidianamente a nós, que é a fé em Deus e a fé em Jesus Cristo, como Ele mesmo nos diz no Evangelho de hoje, quando nós vamos ver o número de pessoas que realmente vão buscar, aí nós vamos ver que de 100% da população, talvez nós cheguemos a 0,5% que procura. É a realidade. Nós já somos minoria, meus irmãos.
os cristãos, de modo geral, católicos, evangélicos, já são minoria. E quando você espreme esse número e coloca os cristãos que são de fato cristãos, que assumem a identidade de cristão, então nós tiramos um número insignificante. Não nos enganemos. Por isso é urgente que você tome esse remédio. Que você faça, se você pode ficar em casa, fique em casa para evitar o coronavírus. Mas que você tome urgentemente o remédio que o Senhor nos oferece para termos paz no nosso coração. Não se perturbe o vosso coração. Tome o remédio. Qual é o remédio? Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Porque você, meu irmão, bendito de Deus, pode não ter o coronavírus, graças a Deus. Você pode ter a saúde feito um touro, mas se você não encontrou Jesus, se você não encontrou esse caminho, essa verdade que não é relativizada, porque a verdade não é relativizada, a verdade tem nome, Jesus Cristo. A vida verdadeira tem nome, é Jesus Cristo. Se você não encontrar isso agora em vida, eu lamento dizer, um dia você vai morrer, porque todo mundo vai morrer. Seja de coronavírus, seja de uma topada no meio da rua. Quando tem que morrer, vai morrer. Meu tio morreu engasgado com um pedaço de pão dentro de casa. É engraçado, mas é trágico. Quando tem que morrer, vai morrer. Mas se você não encontrar o caminho, a verdade e a vida, lamento dizer, a casa, a morada que Jesus foi preparar no paraíso vai ficar vazia, porque você não vai para lá. Isso não é uma ameaça. Isso não é ameaça. Não sou eu que vou te levar para o paraíso ou te tirar do paraíso. Mas o tempo que nós temos é agora. É agora. Não espere amanhã. Você pode garantir que vai estar vivo amanhã? Nós não sabemos. Não é para esperar para amanhã ter fé em Deus. Não se perturbe o vosso coração no meio dessa confusão toda, no meio dessa agonia toda, no meio dessa tempestade toda. O Senhor diz: não se perturbe o vosso coração. Parece que nós somos alienados. Padre, como é que eu não vou perturbar o meu coração se eu estou vendo o número das pessoas mortas? E no entanto, a palavra de Deus nos diz: não se perturbe o vosso coração. Não é que seja indiferente, porque nós sofremos por cada um dos 7.000 e tantos mortos que tem no Brasil por causa do coronavírus, por causa dos mais de tantos mil abortos que foram feitos também, porque não só foi o coronavírus que matou no Brasil não, viu? As pessoas que morreram de acidente, as pessoas que morreram de câncer, as pessoas que estão com dengue, cada pessoa importa muito. Então não é ser indiferente, mas é não se perturbar o vosso coração. E o antídoto é simples, o remédio é simples. O Senhor nos oferece gratuitamente, você nem precisa pagar. Não precisa. O remédio é: tende fé em Deus e tende fé em Jesus Cristo. Esse é o remédio. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu desejo sinceramente que você peça a Deus esse dom, o dom da fé. As virtudes fé, esperança e caridade. Que você peça ao Senhor um coração que tem fé. Como nós dizíamos antigamente: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Peça a Deus o dom da fé. Peça a Ele o dom da fé. Porque só vão permanecer em pé, só vão suportar o que vem pela frente aqueles que têm fé. Quem não tem fé vai perecer no meio do caminho.
E eu não estou falando de perecer, morrer, adoecer, não é disso que eu estou falando, porque quem tem fé também adoece. Quem tem fé também pega coronavírus. Quem tem fé também adoece com câncer. Eu não estou dizendo que a fé vai impedir que você adoeça. Eu estou dizendo que a fé vai te dar forças para suportar o que vem pela frente. Tende fé em Deus, tende fé em Jesus Cristo. Esse é o remédio. Peça a Ele, suplique: Senhor, dá-me fé, dá-me o dom da fé. Eu quero ter fé, cada dia mais fé, para que o meu coração, no meio dessa confusão, seja um oásis de paz. E as pessoas da sua casa, quando estiverem desesperadas, elas vão querer encontrar em você esse oásis de paz. Não é pelo medo do que estão dizendo aí afora as pessoas perturbadas mentalmente, que vão vir 3 noites, 3 dias de escuro. Você já ouviu essas histórias que você não abre a porta nem para os seus parentes. Não é medo disso, não. Mas é porque as pessoas vão querer encontrar em você, vão precisar encontrar em você um oásis de paz. E só vai ser de verdade esse oásis de paz aquele que tem fé. E eu repito para concluir: não significa dizer que você não vai adoecer, seja com o coronavírus, seja com um câncer, seja, sei lá, com qualquer que seja a doença, nem que seja um problema de vista para usar óculos. Também não quer dizer que você tem que adoecer. Estou dizendo que a fé vai lhe sustentar, vai lhe fazer suportar aquilo que vem pela frente. Os tempos não são fáceis e a tendência é que eles não sejam fáceis, mas aqueles que tiverem fé em Deus e em Jesus Cristo serão como que um oásis para o mundo no meio do deserto. E a palavra da Escritura: eu e minha casa serviremos o Senhor. E a palavra da Escritura: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família, se cumprirá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos